O assunto da live, para quem está perguntando, é mercado imobiliário. O Marcelo Ranucci é consultor da XP sobre o mercado imobiliário, então a gente vai falar muito de ativos, de fundos imobiliários, de perspectivas para setores diferentes. Então, a gente vai começar em breve, acho até que já dá para a gente começar a aquecer. Ranucci, a gente está... Hoje a gente soltou uma matéria, inclusive no Infomoney, falando um pouco do desconto que os fundos imobiliários estão tendo com essa queda bem forte, generalizada aí de todos os fundos que fazem parte do IFIX. Queria começar com você me dando a sua avaliação dessa crise, né? Você tem uma experiência longa aí de mercado, queria saber se você já viveu coisa parecida antes. Bia, coisa parecida eu diria que não, porque isso é relacionado à saúde, relacionado ao bem-estar, relacionado ao bolso das pessoas, não no aspecto financeiro, mas no aspecto de trabalho, né? Mas eu vivi o plano cruzado, vivi o Collor, vivi aquele arresto do nosso dinheiro quando nós ficamos com R$ 50 na conta. Isso foi extremamente traumático, né? Eu estava com um empreendimento em andamento, era o meu primeiro empreendimento grande, né? Um prédio bacana em São Paulo, e estávamos com praticamente, era um grupo fechado, né? Antigamente a gente fazia aquele famoso preço de custo, onde a gente trazia os amigos e conhecidos, investidores para um grupo, incorporava e fazia. E eu estava com isso em andamento, e como éramos todos muito próximos e queríamos muito tocar esse empreendimento adiante com rapidez, nós estávamos com o dinheiro todo poupado. Pasme você, nas boas épocas da poupança, era uma das melhores aplicações. Então, nós, como queríamos terminar muito rápido, não queríamos fazer nada com resgate prolongado, às vezes a gente podia querer chamar o caixa. Bom, fomos para a poupança e cadê o dinheiro? Sumiu. Né? Então, passamos por momentos difíceis. Foi um momento que o Brasil também, não só eu, mas todos os empreendedores. Mas até te diria o seguinte, que guardadas as proporções, né, a economia do Brasil era outra, o mundo era outro também, muita gente conseguiu fazer e continuar suas atividades quase que regularmente. Você podia usar os volumes que estavam no banco arrestados para fazer pagamentos de fornecedores, etc. Tinha lá uma regrinha que ajudava um pouco no trauma, né? Mas foi traumático, sem dúvida foi traumático, mas acho que não chega perto disso que a gente está passando. Porque, obviamente, quando você tem uma restrição de trabalho por uma questão de saúde, né, de uma epidemia ou de uma pandemia, a preocupação é lógico que a preocupação com o trabalho, com os rendimentos, com os salários é enorme, evidente, né? Mas você também tem o agravante da saúde que, obviamente, e quando a gente fala, o que importa é a saúde, né? Então, é o ela sempre principal, vem né? em primeiro lugar. Nunca vivi, assim, uma situação como essa de saúde e também nunca vivi uma situação de paralisação como essa. Bom, eu tô vendo muita gente entrar, então só vou retomar um pouquinho o começo, né? A gente está fazendo essa live com o Marcelo Ranucci, ele é consultor imobiliário da XP e o principal responsável do podcast Banco Imobiliário, que sai toda terça-feira. Essa vez a gente não vai ter o episódio, esse é um episódio especial que serviria justamente para a gente atender esse público interessado em mercado imobiliário. Tô vendo gente perguntando se vai abrir para perguntas. Gente, eu tô de olho aqui, tô tentando olhar para o Ranucci, olhar para as perguntas, vão postando aí, vão mandando as suas dúvidas. Muita gente já enviou antes, eu estou de olho aqui no computador para poder relembrar, para poder questionar o Marcelo, e que vocês se sintam à vontade aí para perguntar. Lembrando que essa live e tantas outras que a gente tem promovido fazem parte da campanha Infomoney Orienta, cujo objetivo é levar informação de qualidade para o leitor e ajudar, principalmente em momentos de crise, a tomar decisões. Então, a gente está usando material de qualidade no nosso site, em todas as nossas plataformas e redes sociais. Para quem tiver dúvidas, é só marcar a hashtag Infomoney Orienta, que a gente está de olho, para ir em busca dos melhores especialistas para responder às suas questões. Então, o Ranucci estava contando um pouco, o Ranucci tem muita experiência no mercado, e estava contando um pouco outros momentos que ele já viveu, nada parecido com o que a gente está vivendo agora, mas outros momentos difíceis aí, de grandes desafios. Como eu sei que você tem muito contato nesse mercado, Ranucci, queria saber o que os empresários estão relatando de dificuldades e o que eles estão esperando de ação
do governo ou enfim, de outros tipos de ajuda, se é que pode vir de uma associação, de repente, do próprio setor, enfim, o que pode ser feito, o que você vê aí de saída? Pia, assim, eu estou fora de São Paulo, né? Tô meio aqui na minha quarentena também, afinal de contas, já passei dos 60. E então, Tem que se cuidar. tem que tomar alguns cuidados. Mas eu acho que eu nunca falei tanto ao telefone, nunca tive tanto contato com os meus amigos do mercado, são 41 anos de mercado. Quando a gente começou a fazer os nossos programas eram 40, agora já são 41. E realmente existe uma preocupação muito grande. Nós vínhamos num movimento de retomada, vamos só recuperar um pouquinho, contextualizar. Sim. Nós vínhamos num momento de retomada de todos os segmentos, né, no mercado imobiliário. O mercado residencial ia retomando muito bem, os estoques caindo, as empresas fazendo novos lançamentos, enfim, existia realmente um clima muito positivo em todos os segmentos imobiliários. Nos próprios shopping centers, nos hotéis, nos prédios corporativos, então, nem se fala, nos galpões logísticos. Generalizado era o nosso ânimo com relação ao momento que nós estamos vivendo no Brasil. Eu cansei de falar nos nossos podcasts que estamos vivendo um momento bastante especial, bastante único. Depois de um pós-guerra, sempre me referia ao que a gente passou aí nos últimos anos como um momento de guerra. E hoje nós estamos passando por uma outra guerra, né? Uma outra guerra contra um bichinho minúsculo, desse tamanico, que deixou todo mundo de cabelo em pé. O mercado imobiliário residencial, até nós cancelamos alguns dos nossos podcasts, porque as pessoas estão aí super atribuladas, tentando se virar e tentando entender como é que vão fazer o dia seguinte, como é que vão fazer amanhã, semana que vem. Nós tínhamos aí marcado com o pessoal do mercado residencial, mercado de loteamentos, demos uma embarrigada, até mesmo falando sobre IPOs. Imagina, estamos ainda, acredito, numa época de grande pujança de IPOs. Demos uma parada nesse negócio todo, porque não tem muito o que dizer. As pessoas vão falar, a gente não sabe o que vai acontecer. Assim, eu diria para você que hoje as áreas que mais preocupam são aquelas que dependem do varejo, do fluxo de pessoas, né, das compras, né, do fluxo físico das pessoas poderem frequentar para fazer suas aquisições. Tá. Então, obviamente que os shoppings, os power centers, né, os centros de comércio, os hotéis, estão realmente sofrendo muito e fazendo planos contingenciais muito fortes. Os restaurantes estão sofrendo demais, né, porque são numa escala... Sim. São menores, são empresários bem menores do que os de hotéis, né, do que os empresários de shoppings, né? Embora estejam dentro, às vezes, desses mesmos estabelecimentos, são pessoas com fôlego muito diferenciado, muito menor. Sim. Então, existe aí uma preocupação muito grande em tentar compor equações. Parte dela arcada pelo próprio empresário, parte dela arcada pelo governo. Não existe nenhuma definição. Obviamente, os segmentos estão se agrupando em torno das suas associações. No Secov, por exemplo, existe uma grande movimentação, né? Na Associação dos Bares e Restaurantes, uma grande movimentação, para tentar conseguir um pulmão, a palavra é essa, né? Por ironia do destino, é conseguir pulmão para sobreviver este período que nós vamos ter de restrição quase que absoluta de fluxo de pessoas nos centros comerciais de qualquer natureza. Então, eu acho que ainda, Bia, nós não temos a equação final, mas existe uma movimentação muito forte. Eu tenho visto por parte do governo, por algumas conversas que a gente teve hoje ainda pela manhã, uma disponibilidade, uma verdadeira obsessão por tentar atender a esses segmentos, né? Eu senti por parte do governo que existe, Bia, uma sensação assim: nós não podemos perder a oportunidade que vínhamos tendo. É incrível isso. Isso realmente é animador. Ver que, apesar do problema, da gravidade do problema, os governos, não só os estaduais, mas principalmente o governo federal, hoje está muito empenhado em manter a rédea e continuar com um fluxo otimista e, em seguida desse otimismo, uma superação do problema e uma retomada daquela condição que a gente tinha de progresso, né? Então, assim, Bia, hoje ainda é um pouco cedo,
né? Hoje tivemos notícias ótimas. Eu acho que talvez hoje, dos últimos dias, tenha sido o melhor dia em termos de notícias. Número um, com relação às organizações dos segmentos na busca, junto com o governo, de soluções, de ganhar fôlego, ganhar pulmão. E do outro lado, as notícias globais, né? O entendimento melhor de tudo isso, de como funciona essa curva de contaminação, como achatar essa curva para impedir que haja esse esgotamento da nossa rede de atendimento e, consequentemente, a gente possa retomar o mais rápido possível a frequência das pessoas e a economia e o passo da economia. Então, vamos lá. Acho que, assim, embora seja muito cedo, né, para a gente falar nas medidas do governo, o investidor que está, principalmente o investidor de varejo, né, que é esse cara que está muito agora no fundo imobiliário, entraram muitos novos investidores do ano passado, está preocupado e está, enfim, prejudicando a Bolsa, enfim, está penalizando a Bolsa com essa preocupação. Mas uma pessoa mandou aí uma dúvida que eu acho que é bem pertinente. Você acha que vai ter uma reavaliação dos preços dos ativos? Quer dizer, o investidor tem que se preparar de fato. Aí eu estou falando tanto no preço dos ativos comercializados, quanto também para o rentista, né, que a gente chama de fundo imobiliário, se ele deve se preparar para um período talvez sem dividendos a serem distribuídos. Quer dizer, como é que vai ficar esse arranjo? Hoje a gente teve notícias do lado dos shoppings, uma associação de lojistas dizendo que ia ficar um tempo, que já tinha feito um acordo com o shopping, depois a associação de shoppings falou que não era bem por aí. Quer dizer, tá um cenário, parece um pouco ainda nebuloso, né, para esses players, sim, do mercado. Bia, eu diria o seguinte, que para os fundos de hotéis, para os fundos de shopping, para os fundos de lojas, né, eu acho sim que a gente vai ter uma queda nos rendimentos, vai ter um gap de rendimentos e nós vamos sofrer uma nova curva de ajuste. Vai acontecer. Mas eu quero lembrar o seguinte, isso tudo depende do período com que esse problema se estender, né? Mas uma outra questão também muito importante. Isso, uma vez superado o problema, e eu acredito que ele será superado antes daquilo que a gente imagina, principalmente se cada um fizer a sua parte, eu imagino que nós vamos retomar os níveis anteriores e até talvez com um pouco mais de força. Por quê? Vamos olhar para o macroeconômico. Já tivemos outra baixa de juros. O grande dinheiro, que é aquele dinheiro que está a mais de 10 mil pés de altitude, esse dinheiro, o mundo continua líquido, apesar da perda dos valores das empresas, a perda só acontece quando alguém realiza a perda. E ela é pontual para aquele que realiza. Sim. As pessoas continuam aí, a economia vai continuar aí, o consumo vai continuar aí. Macroeconomicamente, eu acho que todas as condições estão muito bem postadas no planeta para que a economia mundial continue crescendo e passe a crescer talvez ainda com mais, tentando recuperar um pouquinho desse tempo perdido, né? Então, eu diria para você o seguinte, vamos ter um período de ajuste, certo, mas ele será um período de ajuste. Não tem essa história de que o que estava valendo 20 vai passar a valer 10 daqui para frente. Esquece, gente. Isso é bobagem. O shopping que está mega bem postado, ele será sempre mega bem postado. Isso será retomado em 40, 60, 80 dias, 90, sei lá, entendeu? Eu não quero fazer aqui bola de cristal nem prognóstico de tempo. Mas eu posso te dar certeza do seguinte, prognóstico de valia real das coisas não vai cair. Então, quer dizer, os preços dos fundos negociados em bolsa não refletem uma mudança para o valor patrimonial dos ativos, né? Ativos, de forma nenhuma. Gente, assim, vocês imaginem o seguinte, quer dizer, se por uma questão pontual, e eu considero essa epidemia uma questão pontual, a gente vai alterar estruturalmente o resto do funcionamento do planeta. Estruturalmente, a gente está alterando pontualmente para poder atender o problema. Mas as pessoas estão aí. A gente vai continuar consumindo, vai continuar comprando, vai continuar crescendo, vai continuar fazendo tudo que a gente fazia, né? Acho que a gente precisa de um pouco de bom senso nessa hora, entender que, gente, não aconteceu uma guerra com uma bomba atômica que dizimou
2/3 ou 1/3 da população mundial. Não é nada disso. Né? Tá. Então, gente, quer saber? É uma ótima oportunidade para quem tiver disponibilidade de comprar coisas boas. É nesse momento que se ganha dinheiro, ou muito dinheiro. A gente fez um episódio do podcast que o pessoal lá de residencial contava, né? Que fez um banco de terrenos justamente em 2015, quando os preços estavam lá embaixo, o mercado estava desaquecido. Para quem tem caixa, né? O problema hoje eu acho que é o investidor ter caixa, né? Da onde tira, né? De onde tirar. Faz, Mas, Bia, né? eu queria pontuar um negócio que eu acho super interessante. Gente, espera um pouquinho. Nós passamos, a gente esquece muito rápido, esse é o nosso problema. Nós passamos por um governo que foi muito mais devastador, porque ele demorou 2 anos, 3 anos fazendo as maiores atrocidades com a nossa economia. E nós saímos dela e rapidamente, com alguns ajustes macroeconômicos e, obviamente, aquilo que eu sempre digo, né, bom senso, o Brasil recuperou muito rapidamente, 1 ano, uma condição de crescimento e uma condição de sobrevida e de poder olhar para o horizonte bastante interessante. Quer dizer, a gente passou por uma situação, talvez não de saúde, mas uma situação de desgoverno, que foi, na minha opinião, muito mais prejudicial do que isso que a gente está passando hoje, mas muito mais prejudicial. Né? A gente esquece porque essas coisas acontecem lenta e na surdina. Os maus governos, eles vão fazendo suas ações ao longo de um tempo longo e na surdina. Você, no dia a dia, está lá lutando, não está percebendo o quão mal está sendo administrado o país. Entendeu? Então, eu não tenho essa visão de que vai perder valor, de que nós vamos ter aí uma quebra de contratos. Gente, haverá ajuste, mas para pontualmente resolver a situação. Agora, a gente falou do setor de shoppings, que hoje passa, acho que pela situação mais difícil. Queria falar na outra ponta. Quem que você vê como um setor mais defensivo? Hoje, na matéria que a gente publicou no Infomoney, os gestores mencionaram fundos de logística, que acho que estão se dando bem também nessa crise, e também alguns fundos de recebíveis, não todos. Eu vi que teve alguma pergunta aí, o que acontece com os fundos de recebíveis, também há diferenças entre esses fundos negociados hoje, né? Exatamente. Exatamente isso. A logística que menos sofre, a gente fala isso há muito tempo. Né? A logística, de fato, é novamente o pulmão da economia. Né? É por lá que tudo que é feito na indústria chegará ao consumo passa. Então, ela sofre algumas oscilações de ocupação na vertical, mas na horizontal ela está praticamente sempre ocupada. Ela pode ter 1 metro quadrado do chão ocupado ou 5 metros cúbicos ocupado em cima do mesmo metro quadrado. Ela pode ter essa oscilação, mas aquele metro quadrado continua ocupado até que haja realmente um colapso total e já não existe mais estoque, nem produção na indústria e nem venda na ponta. Mas aí já é outra conversa, é uma outra situação. Então, a logística é muito mais resiliente, a logística é muito mais tranquila, e até agora, por conta das compras pela internet. Ou seja, da onde vem o produto? Vem do galpão logístico. Né? Ou seja, ele migrou um pouco da loja, o estoque ou o produto, na verdade, para o galpão logístico. Né? Então, a vitrine passou a ser o nosso computador, o nosso celular, e a loja, ou seja, o produto físico está no galpão e vem direto para a tua mão. Então, ele é muito mais resiliente, segura muito mais a onda nesse momento de crise, sem dúvida nenhuma. Os recebíveis, obviamente que depende do lastro. Né? Os recebíveis dependem do lastro. Mas, de forma geral, o que tinha no mercado são recebíveis muito bem postados. Eu tive a oportunidade de dar uma analisada nisso. Não fui muito a fundo, porque você sabe, meu negócio é muito mais tijolo, né? Mas olhar o tijolo do recebível. Esse é o ponto. Né? Quando os recebíveis estão lastreados em tijolo, eu estou praticamente olhando todos eles. Estão super bem postados, pode haver também alguma barriga, por exemplo, algum recebível que está lastreado numa carteira de loteamentos. Que, por um momento, o pessoal deixa de pagar, que também não acredito, mas se passar dos 90 dias, aí talvez sim, tá? Dos 90 dias. Mas isso seria o máximo que poderia acontecer, uma pequena barriga nesses recebíveis. Acho que cabe pontuar o seguinte, nós, graças a Deus, nesse novo ciclo do mercado imobiliário que vínhamos passando, estávamos muito bem
como é que eu diria, postados no que diz respeito aos fundamentos do que dar, do que comprar e o que dar como garantia, e o que tomar como garantia. Uhum. Então, eu acho que a gente tem aí teve um bom critério, teve uma boa escolha naquilo que foi feito. Tá. Tem gente perguntando também, você falou dos fundos de tijolo, né? Tem preocupação do Murilo, que mandou uma pergunta aqui, se fundos de tijolo monoativos sofreram muito, quer dizer, fundo de tijolo também não é tudo igual, né? E assim, por mais que você veja essa crise como algo com, vamos dizer assim, começo, meio e fim, a gente há de se imaginar que o impacto na economia também vai ser forte, né? Vai ser relevante. Sim. A gente já está falando de retração, de recessão, quer dizer, Sem então dúvida. fundos monoativos não podem vir a performar mal e não podem vir a ser, vamos dizer assim, um perigo também para investidores com dinheiro concentrado também nesses fundos monoativos? Fundo monoativo, independente da epidemia de qualquer coisa, não é um bom negócio. Tá, Você está com risco concentrado num ativo que, por melhor que ele seja, não deixa de ser um único ativo. tá. Né? Nós temos exemplos clássicos aí, prédios ocupados por multinacionais, prédio inteiro ocupado, que ela resolve mudar de endereço. Então, se você está com um fundo monoativo em cima de um prédio monoativo, monoinquilino, você realmente está correndo um risco muito concentrado, monoinquilino e monoativo. Então, em Tá. qualquer momento da economia, em qualquer momento do ciclo econômico ou do mercado imobiliário, não é um negócio que eu recomendo. Não tenha nada que não tenha bastante liquidez, que não tenha fluxo diário de compra e venda e, obviamente, não concentre o teu risco. A ideia de fundo imobiliário é não concentrar o risco. É você estar em Sim. fundos com uma grande variedade de ativos e em vários fundos também, e não num Tá. único segmento de fundo. Então, o princípio é justamente o inverso disso. Legal. Tá? Tem gente pedindo para você falar também sobre imóveis, não só sobre fundos imobiliários. Tá? Queria entender um pouquinho também as perspectivas. Teve uma pessoa que perguntou se já era hora de investir em imóveis, né? Quer dizer, no meio de uma crise, quando saber o melhor momento, aí eu não acho que não vale só para imóveis, vale para qualquer tipo de ativo, né? Quando comprar, né? As oportunidades estão aí, os fundos caíram muito, mas se a gente falasse 2 semanas atrás, já parecia que eles tinham caído pra caramba, né? E a gente viu Exato. uma sequência de queda. Então, também essa dificuldade de achar o momento ideal e ter, vamos dizer assim, algum tipo de previsibilidade quando você está no meio do furacão, né? Sim. Bia, eu diria o seguinte, que quando você tem a capacidade de analisar o ativo em si, isoladamente, é um bom ativo, as condições, localização, padrão construtivo, liquidez em momentos normais de temperatura e pressão, e neste momento ele está depreciado, é um ótimo negócio para fazer. Tá. Os bons momentos vão voltar e muito rápido. Gente, pelo amor de Deus. Então, se ele está bem localizado, se ele tem bom padrão construtivo, se ele tem todos os fundamentos de um bom ativo, te serve, te faz sentido para você, é hora de comprar. Né? Legal. Então, a hora de comprar é sempre a hora que você tem o dinheiro para fazer um bom negócio, porque você tem todos os fundamentos presentes naquela aquisição. Tá. Né? Legal. Então, sem dúvida, não tenha dúvida, não. Agora, você acha que a gente vai ver uma retração do número de lançamentos de imóveis? Teve uma pessoa que perguntou, Vai. e eu até aproveito, não sei, a gente está fazendo essas lives das nossas casas, enfim. O Hanush está isolado aí no meio do mato, mas eu tô bem na cidade e assim, o meu bairro está bem parado, mas se tem uma coisa que não parou é a obra. Eu acho uma coisa curiosa, né? A gente achou que era uma quarentena, não sabia que era um serviço essencial nesse momento, mas aí fica a dúvida. Você acha que tem chance dentro desse contexto novo para a economia, ainda que tenha, vamos dizer assim, seja temporário? Você acha que a gente deve esperar uma postergação de alguns lançamentos, quer dizer, uma retração desse mercado? Sim, dos lançamentos, sim. Por quê? Tá. Porque nós vamos ficar 30, 40 dias, ou 60 dias, ou alguma coisa parecida com isso, bastante no stand-by. Ninguém vai fazer um stand de vendas agora e chamar a gente para dentro do stand de vendas. Ou fazer Sim. uma campanha, mesmo que seja pela internet, né, para fazer a venda dos seus ativos. Até pela internet eu acho que seria razoável que fizesse, mas a venda do imóvel ela é muito da pessoa ir ao local, entender a planta, entrar num decorado, enfim,
de vivenciar um pouquinho o local onde ele está comprando e as características peculiares daquele ativo. Então, eu acho que em termos de lançamento nós vamos sofrer uma barriga sim, talvez uma barriga de 60, 90 dias, espero que seja menos, mas vai haver esta barriga. Tá? Em termos de obra, Bia, é assim, eu acho que as obras vão ter, pelo que eu conversei, inclusive com 2 grandes incorporadores, legal contar um pouco isso aí, esse bastidor. Esse é um ponto importante. Eles estão tomando todos os cuidados para não ter na obra ninguém do grupo de risco. Por exemplo, eu, se fosse engenheiro de obra, não podia estar indo à obra hoje. Tá? Certo. Então, pessoas que têm comprometimento respiratório pregresso, que estão acima dos 60 anos, pessoas com todas as características, não vou aqui fazer a lista, né? Mas as características que são, vamos dizer, de grupo de risco, não estão indo à obra. Tá? Ou seja, essas obras estão sendo mantidas e tocadas com pessoas da menor vulnerabilidade possível. Tá? O que eu acho super prudente nos 2 sentidos. Primeiro, isolar o grupo de risco. E segundo, não parar. Porque, gente, quem não está no grupo de risco, quem não tem os grandes riscos de internação, vai pegar, e nós todos vamos pegar, e isso vai ser, daqui a pouco, se Deus quiser, apenas mais um dos bichinhos que a gente pega. Legal. Agora, você falou um pouco da parte assim, de sensibilidade do investidor, enfim, da pessoa que vai conhecer, que vai ao local, mas e a parte de crédito? Você tem preocupação de o crédito dar uma secada aí no mercado? Não, eu acho que não. Eu acho que o que pode haver, infelizmente, é uma falta de renda. Né? Essa pessoa que perdeu o emprego, eventualmente, por um período ele vai ficar sem esta renda, vai ficar desempregado, ou, enfim, numa situação de transição. Gente, nada do que a gente está falando aqui é forever, é para sempre. Nós estamos falando de um período curto de transição. Então, neste momento que o cara estava lá fazendo o cadastro dele para fazer aquisição de imóvel, ou ele perdeu o emprego, ou as coisas estão em stand-by, eu acho que aí sim a gente vai ter uma certa restrição de acesso ao crédito pela contingência que a gente está vivendo, e não por política de crédito. Não acredito em cerceamento, em política restritiva de crédito. Não acredito. Não tem porquê. Tem a menor razão do porquê fazer isso. Né? Agora, desculpa, pode continuar, depois eu... Não, você falou um negócio super interessante que eu acho que vale a pena a gente falar. Você falou o seguinte, a gente vai ter aí essa barriga de renda, a gente vai ter essa barriga de queda do PIB. Né? É verdade, vai acontecer. É como se a nossa semana tivesse faltando uma quarta-feira, entendeu? Nós vamos ficar com uma semana faltando uma quarta, ou uma quinta, ou uma sexta. Mas ela vai acontecer. Né? Ela vai acontecer de qualquer forma. Vai haver esse soluço. Vamos passar por ele. Sem dúvida, vamos sim. Já estamos passando. Legal. E a gente tinha um episódio meio agendado, você já mencionou, que a gente queria discutir os IPOs que estavam firmes e fortes. E aí essa crise atrapalhou nosso planejamento também de programa. Como é que ficam novos fundos que queriam entrar no mercado, ou mesmo fundos atuais que queriam fazer novas emissões, Hanud? Eu acho que tudo está sendo postergado por conta de uma dificuldade de se fazer um roadshow e levantar o dinheiro. Sim. Tá? Eu acho que isso um pouco está sendo postergado, mas eu quero dar aqui um furo de notícia para você. Olha lá. Eu não posso dizer os nomes, mas em breve todo mundo vai saber. Um fundo foi captado quinta-feira passada, terminou sua captação, um fundo para aquisição de prédios comerciais, tá, performados, um fundo de renda, captou 500 milhões e ontem fez sua primeira escritura. Isso é sensacional, entendeu? Quer dizer, isso mostra que o capital que ainda está lá disponível, ainda mais com esta baixa agora, uma nova baixa dos juros, está olhando não para o umbigo, está olhando efetivamente para o mês seguinte, para daqui a 2 meses, está olhando para como se deve olhar para quem está olhando para imóvel. Tá? Ou seja, o capital que tem visão de médio, longo prazo, ou até que não seja de curto prazista extremo, está continuando atuante. Está atuante. Quer dizer, é uma notícia incrível. Né? Legal. Um fundo acabou de ser captado para comprar prédios com renda, né, na quinta-feira passada. Atingiu sua meta de captação e assinou a primeira escritura hoje. Muito bom. Em breve a gente vai saber mais detalhes. Um grande amigo,
o gestor, o sócio dessa gestora que está cuidando desse aspecto, me ligou eufórico, porque a gente troca muita ideia. Domingo à noite estávamos falando, dizendo, enfim, quer dizer, eu estou com a comprovação real de que isso, para mim, é extremamente... Mostra o que, antes de qualquer coisa, amadurecimento do mercado. Legal. E o que você acha que tem chance de se recuperar antes nessa crise? Ou em qualquer crise, né? Vamos dizer assim, tudo bem que essa é inédita, a gente não viu nada parecido, mas em outras ocasiões do aspecto imobiliário, o que você acha que volta antes para a economia, depois de uma retração, depois que alguma economia entra de fato em recessão? Eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui o seguinte, né, Bia? O que nós tivemos? Nós estávamos numa curva ascendente, de repente nós não tivemos uma curva descendente, a gente teve um abismo, um degrau, né? Um abismo agudo. Né? A gente vinha na curva, de repente ela realmente entrou numa valeta, vamos dizer assim. Né? Então, o que aconteceu? Esses ativos que a gente acabou de falar, que sofreram essa queda abrupta, do dia para a noite apagou a luz, né? Eles estão, obviamente, os mais depreciados. Por quê? Pela leitura que se faz da eventual falta de rentabilidade deles no curto prazo. Esses vão recuperar mais rápido. Esses vão recuperar. Não é que esses vão ter a maior curva de ascensão. Tá. Os outros vão vir, vai fazer assim, né? Aquela brincadeira que a gente fala do transatlântico, que ele dá uma oscilada nas ondas e tal, mas ele está indo no rumo dele. Esses outros ativos que a gente falou, não, eles sofreram uma disrupção total. Eles sofreram uma descontinuidade do dia para a noite, né? Vinham vindo numa recuperação. Hotéis, pelo amor de Deus. Não é? Hotéis tiveram... Assim, é binário, né? O hotel é binário. Ou é ocupado ou é desocupado. Ninguém mais ocupou hotel, ninguém mais viajou, companhias aéreas. Então, esses vão ter uma recuperação, vão ter uma curva ascendente muito rápida. Tá? E os outros eu acho que vão continuar, vão ter sentido essa vibração, essa ondulação, mas vão continuar na sua toada. Tá. Eu acho que a gente vai voltar para a toada que vínhamos tendo, sem dúvida. Teve uma pessoa que perguntou que ela faz aportes mensais periódicos, perguntou se faz sentido continuar fazendo. Se ela não estiver usando a sua reserva emergencial, eu acho que ela tem que continuar usando, sim. Se ela está usando os rendimentos, se ela quiser aumentar um pouquinho a reserva dela, pode ser, aí vai depender do quanto ela tem de reserva. Tá. Né? Mas eu acho que ela deve continuar. Se ela tem uma reserva aí para 120 dias, 90 dias, e isso que ela está recebendo seria agregado a esta reserva, não precisa agregar. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa agregar mais do que você já tinha. Tá. Se você está tranquilo com a reserva que tem. Até porque a proporção, com essa queda das cotas, a proporção dos fundos imobiliários na carteira do investidor diminuiu, né? Se a ideia dele é ter, sei lá, 10, 15% em fundos imobiliários, ele vai ter que comprar mais para reequilibrar esse portfólio, né? Para manter esse portfólio. Mas, Bia, todo mundo vai se surpreender muito bem. Essa crise vai dar um ensinamento enorme para a gente. Enorme. Tá? Primeiro porque ela não é uma crise de governo, ela não é uma crise de política econômica, é uma crise de saúde. Ponto. Então, passou esse negócio, a gente vai voltar. E esses caras aí do governo, o exercício que eles estão fazendo nesse momento é um exercício extremamente saudável. Os caras estão sendo obrigados a realmente trabalhar 36 horas por dia e imaginar o inimaginável e se precaver com o imprecavível. Né? Então, isso vai dar a gente vai sair com mais musculatura desse negócio. Teve uma pergunta que eu achei interessante agora, de se você está vendo, se você espera alguma mudança no programa, das regras do programa Minha Casa Minha Vida e como que isso poderia afetar as incorporadoras. Bom, esse é um ponto importantíssimo. Vamos lá. O público que compra Minha Casa Minha Vida é um público que depende da sua renda mensal. Esse público depende. E para este programa, em específico, eu acho que o governo está olhando com muita atenção, porque este cara não pode ficar desamparado. Esse cara não pode ter algum tipo de punição extra, né? Pelo problema que a gente está passando. Então, isso é um programa de governo. E, na minha opinião, Minha Casa Minha Vida não é única e exclusivamente uma atividade financeira ou econômica ou comercial. É um programa habitacional de governo. E, para esse programa, tem que haver
obviamente, uma preocupação muito especial e um delay, seja ele o que for necessário para que o mutuário fique adimplente. Isso eu acho que eles estão super alertas com relação a isso. E as incorporadoras, elas vão também ter da Caixa Econômica Federal um tratamento na mesma proporção, porque senão você realmente desequilibra completamente o objetivo e o programa em si. Né? Esse é um programa que é justíssimo, ele é par e passo com a renda mensal, é pagamento de mensalidade, não tem jeito. Né? Legal. Para ambos os casos, para o mutuário e para o incorporador. Sim, verdade. Na semana passada, no nosso último episódio que você fez ali, a toque de caixa do Banco Imobiliário, você falou com o Arthur e discutiu, entre outras coisas, por que os fundos imobiliários parecem ser mais resilientes que as ações numa crise, né? Assim, o Ibovespa, que é o referencial das ações, tem caído bastante e o IFIX tem caído também, inclusive na última semana deu uma queda forte, mas cai menos do que o Ibovespa. Queria que você retomasse um pouquinho as explicações do porquê que o investidor de bolsa e de fundo imobiliário talvez se comporte de maneira diferente ou porquê que os preços refletem uma realidade talvez um pouquinho diferente numa crise. Vamos lá. Primeiro porque o que orienta os rendimentos do fundo imobiliário é um pouco diferente do que orienta os investidores de ações. O que orienta o investimento o investidor é o fluxo de recebíveis de contratos de longo prazo. Certo. Consequentemente, você tem uma previsibilidade maior. Exemplo claro que está acontecendo agora. Você tem, por exemplo, um galpão que está alugado para uma grande rede de varejo por 15 anos num contrato atípico que não pode ser rompido. E aí você tem ações de uma companhia aérea. Tá? Sim. São coisas completamente diferentes que estão sofrendo absurdamente com o problema. Então, eu quis ir para os extremos para a gente poder entender que o contrato de um aluguel de longo prazo, ou contratos de locação, que geralmente são de prazos estendidos e bastante superiores ao que a gente espera conviver nesse tempo, com esse problema da pandemia ou da epidemia, não vão ser abalados. Então, o aluguel vai continuar sendo pago, você vai continuar recebendo os seus rendimentos, exceto, obviamente, aquilo que a gente já falou, em atividades do mercado imobiliário que dependem exclusivamente do fluxo de pessoas. Mas, de forma geral, né, as pessoas olham para o fundo imobiliário, primeiro, com mais resiliência, porque a previsibilidade, o prazo de garantia de recebimento é maior. Segundo lugar, porque é um ativo real. Não adianta, pode acontecer o que acontecer, ele vai continuar lá. Tá. Ele é físico. Né? Ele não é como uma atividade, uma prestação de serviço, ele é físico. Então, ele é naturalmente mais resiliente, ele é naturalmente mais resistente a qualquer epidemia. Tá. Agora, na parte de renda, o investidor tem que estar preparado, dependendo do tipo de imóvel, pelo menos por um período aí de ajustes, ainda que você tenha citado. Mesmo o pequeno investidor, que não é nem o cara de bolsa, o cara que tem um imóvel, coloca ali para jogo para alugar, ele tem que estar preparado para uma eventual renegociação de contrato, né? Ah, sim, ele vai ter que estar preparado para isso. Mas eu acho que nesse ponto que você está falando é muito importante o seguinte, as pessoas do nosso mercado às vezes costumam também tirar proveito de situações. Tá? Então, acho que tem que ter muito bom senso nessa história de entender a realidade do problema, daquele teu inquilino ou daquele cliente que você tem, e o quanto alguns outros podem querer tirar partido deste momento. Né? Existem oportunistas em todos os momentos. E a gente começa a ouvir falar de algumas coisas que estão naturalmente, ou que são claramente manipulações de interesse, muito menos do que realidade de negócio, entendeu? Tá. Então, eu acho que isso é importante a gente estar atento. Mas, sem dúvida, Bia, vamos sofrer uma barriga de rendimentos. A diminuição do fluxo causou naturalmente uma diminuição no ciclo econômico, no ciclo financeiro, no ciclo monetário, e isso vai refletir. Mas, gente, é pontual. Tá, legal. E teve mais dúvida aí sobre dividendos.
Não sei se você tem algum caso para contar, Ranu, de quanto tempo um fundo imobiliário, nem sei se existe uma regra específica de quanto um tempo um fundo imobiliário pode ficar sem distribuir rendimentos, né? Assim, as pessoas têm uma falsa impressão, uma falsa ideia de que o dividendo é obrigatório a qualquer custo. Mas um fundo imobiliário pode ficar durante um período, se ele tiver necessidade, sem distribuir, porque simplesmente ele não tem o que distribuir, né? Então eu queria que você discutisse um pouquinho e explicasse um pouco melhor isso. Nós temos dois parâmetros. Um é um parâmetro de legislação e o outro um parâmetro que pode estar regrado no estatuto do fundo, nas regras do fundo, na constituição do fundo. Tá? Os parâmetros de lei a cada 6 meses. No máximo, o fundo pode, por lei, deixar de pagar por 6 meses. Tá? Né? Por alguma razão que o valha. Né? Então, você pode até estar retendo dinheiro para fazer uma reforma, mas você não pode reter esse dinheiro por um período mais longo do que isso. E pode haver algum regramento diferente deste, mas que nunca pode ser superior à lei, tá? Com relação à retenção dos rendimentos. Tá? O que pode, sim, e todo mundo faz, é reter um fundo de reserva. Até para poder fazer frente a situações completamente atípicas ou até mesmo situações típicas de reforma, de atualização dos ativos ou de algum reparo que seja necessário. Mas, assim, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos e podem deixar de distribuir por um período máximo de 180 dias. Legal. Qual que é a melhor maneira para o investidor se informar? Além de ler o Infomoney e ouvir nosso podcast e participar dessa live, o que mais ele pode fazer? Hoje tem muita informação disponível dentro de vários sites e de vários especialistas, né? Como a gente acabou de citar aí no Arthur Moraes. No meu Instagram, lá no Marcelo Ranucci, que eu sempre... A gente fala muito de lugares onde buscar informação. Né? Informação que a gente já checou. Informação que a gente sabe que é fidedigna. Obviamente, nas instituições, na própria CVM, você encontra lá os regulamentos. Você botar regulamento de fundo imobiliário, quais são os quesitos exigidos pela CVM, você vai ter tudo muito claro. Você tem muita gente interpretando outras questões de fundo imobiliário, como o próprio Arthur Moraes, o Baroni, gente de primeiríssima linha. O pessoal do Clube FII também está fazendo um trabalho muito bacana. Então, você tem gente muito boa dentro da Infomoney, que esse pessoal geralmente está aí rotineiramente dando as explicações, mas antes de mais nada, nas entidades oficiais também. E hoje é muito claro, não são aquelas bulas de remédio que você não consegue ler, é muito mais tranquilo você buscar essas informações e tem que buscar. Legal. Ranucci, super obrigada aí pela live. Imagina, eu ainda vou dar um recadinho final para o pessoal, mas já queria me despedir de você. Obrigada pela participação. Imagina, eu queria dar um beijo aí em você. Muito obrigado pelo convite. Vamos estar junto em breve, dando continuidade aos nossos podcasts. Isso aí. Do Banco Imobiliário do Infomoney. Quem quiser escutar, inclusive, vale aproveitar essa quarentena para entrar no Spotify, Deezer, todas as redes de streaming que vocês conseguem acessar todos os episódios do Banco Imobiliário. Eu tenho colocado algum conteúdo a mais no meu Instagram, pontuais, são conteúdos pontuais, dando novidades aí com relação às coisas que estão acontecendo no dia a dia. E queria dizer a todos, pessoal, bom senso e calma. Não vai acabar o mundo. Eu acho que as notícias de hoje são extremamente animadoras com relação ao comportamento e às novas descobertas de medicamento. Eu acho que a gente está num momento difícil, mas não é nenhum fim do mundo. Já passamos por coisa pior sem saber. Ou sabendo e convivendo com ela, porque ela veio a conta-gotas. A diferença é única e exclusivamente o seguinte: nós pegamos um fluxo muito grande de pessoas, poderíamos ter pego um fluxo muito grande de pessoas dependendo do mesmo serviço. Né? E é isso que causa o funil, o congestionamento que a gente quer evitar para poder rapidamente voltar à vida normal. Legal. Ranucci, obrigada. Até a próxima, pessoal. Vou dar um recadinho ainda para vocês. Legal, Bia. Um beijão. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.